eu te dou graça e graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Aleluia, que bênção estarmos juntos em mais uma comunhão, hoje um culto de ceia, amém? Quem está conosco hoje pela primeira vez? Deixa eu ver, levante a mão quem veio pela primeira vez. Podia ficar de pé quem está pela primeira vez? Deixa eu ver, aqui, ali, olha só, muito bom, vamos saudá-los com um forte aplauso. Deus abençoe a vida de vocês, vocês podem sentar, muito obrigado. Temos sempre nossas reuniões aqui na sede e também nas congregações. E eu estive aqui na terça-feira com um culto de socorro, culto abençoado, e agora numa reunião da família, numa reunião da Santa Ceia. Estávamos antes orando, os pastores, minha esposa e eu viemos mais cedo, chegamos aqui perto das 6 horas e conversamos com os pastores e as esposas. Estamos orando pela região. Eu creio que Deus tem sido bondoso para conosco, mas tem mais para ser feito. E não é que nós vamos fazer, nós vamos crer que Deus vai fazer através de nós. A Bíblia diz no livro de Atos que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Quem faz é Deus. Às vezes algumas pessoas ficam pensando, né? Eu vou ter que servir a Deus, vou ter que fazer algo, e cai até numa ansiedade. O que Deus precisa somente é da fé e da tua obediência. E Ele que vai fazer, amém? Então vamos crer cada vez mais, vamos estar orando por nossos amigos, por nossos vizinhos, nossos parentes, colegas de trabalho. Vamos crer que Deus vai continuar salvando pessoas, Deus vai continuar libertando. Eu conversava com os colegas, eu dei para eles mais ou menos um panorama do ministério todo, em toda a grande Porto Alegre, para dar uma ideia assim, né, como é que estão as coisas. Tem havido um crescimento, o país está enfrentando algumas lutas, mas o Evangelho segue sendo a solução. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E as pessoas estão sendo abençoadas, curadas, libertas, transformadas, amém? O pastor Paulo esteve conosco no mês passado, numa reunião de milagres, ali na sede, dia 21, né? Bom, estava lotadão. Muita gente, o pessoal está com saudade do Paulo também, sabe? Você tem que emprestar o Paulo de vez em quando, tá? Ele é uma bênção, tá? Amanhã nós temos uma data importante, amanhã é o dia das mães. Quantas mães nós temos aqui? Se você é avó, você é mãe também, levanta a mão. Isso, quantas mães, que lindo, hein? Isso. E nós todos somos filhos, todos somos filhos, e alguns, quem sabe, não tem mais sua mãe. Eu e o Paulo não temos mais nossa mãe, mas temos nossa esposa do nosso lado. Aliás, a esposa do Paulo, segunda-feira está de aniversário, e é uma data muito importante. Depois o Paulo dá a idade dela, hein? Bom, é nova, né? É nova. A gente vai envelhecendo e vai achando que está novo, né? Então tá bom. Eu também me sinto muito novo, sabia? Eu me acho um jovem quando eu vou subir uma escada, que eu noto que eu... né? Mas a Eurica é nova. A Eurica realmente, claro, né? Então a Eurica fez aniversário. Fique de pé, Eurica. Quem não conhece a esposa do Paulo, todo mundo conhece. Fez aniversário, segunda-feira, dá um forte aplauso pela tua vida. Deus te abençoe, viu? Eu conheci ela bem menininha, quando ela, com esse rosto inocente, conquistou o Paulo. Eu fui no orfanato, quando o pai dela tinha um mar rural. Eles eram tudo uns branquinhos, desse tamanho assim, né? Tudo loirinho. Teu pai fabricava letreiros, né? Passa o tempo, uma rural, aquelas rural 69, 70. Hein? Que joia, né? O tempo, hoje está o Paulo aqui, casado, feliz. Então, que bênção. Agora, feliz Dia das Mães, né?
é um presente de Deus. E algumas mulheres que gostariam de ser mãe e às vezes não conseguem, né? Temos que estar orando para que Deus os abençoe. Deus pode fazer milagres. Pastor Demian, eles tinham um sonho. Quem ouviu o rádio ontem? Eles tinham um sonho de ter filhos. 20 anos casados, 21 anos. E foi esse ano que nasceram duas menininhas, duas gêmeas. E elas nasceram com 700 gramas uma e a outra com 900 gramas. E os médicos disseram que elas não iam sobreviver. E amanhã nós vamos apresentar as duas lá na igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Eu disse para o Demian, tu parecia, né, o Cleocum. Algumas manhãs tinha boas notícias e outras tinha notícias ruins. O tempo vai piorar, o tempo está bom, o tempo piorou. Esses últimos meses foi bem assim com o Demian. Não foi fácil. Mas amanhã nós vamos apresentar as crianças. Então, vale a pena. Que bênção, né? A gente que conhece ele desde os seus 23, 24 anos, isso é bom. Isso é uma alegria. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre a importância do congregar. A importância de nós sermos corpo de Cristo. Valorizarmos ainda mais a família da fé. Devemos dar ainda mais valor ao que estamos vivendo hoje. Não estamos somente dentro de um contexto religioso ou dentro de uma organização. Estamos dentro da família de Deus. E a Santa Ceia é uma reunião que conscientiza isso. Fala da família de Deus. Aonde nós servimos, nós amamos, fazemos social, somos abençoados, contribuímos. Amém? Onde nós podemos expressar a nossa fé. E assim investimos nosso tempo e aquilo que pudermos para vermos ainda mais a igreja crescer. Quantos creem que Deus vai dar maior crescimento na igreja nessa região? Eu creio nisso. Nós estamos conversando hoje, os pastores. Dia 18, eu vou pregar na Santo Afonso. Dia 20, eu vou estar com os irmãos Sapiranga. Nós vamos dar uma passada geral aqui, depois eu vou a Canudos, Campo Bom, Estância, Ivoti. Vou tirar esses tempos que maio, junho, nós cremos, vamos investir ainda mais aqui, tempo, oração, jejum. E também, sempre que pudermos, vamos investir financeiramente. E aí vocês participam. Esse dia um irmão falou uma coisa interessante: pastor, eu não posso estar com vocês em todos os lugares, mas estou orando por vocês em todos os momentos. E sei também que a minha contribuição, ela faz isso. Quando João e Pedro estão indo para a oração da hora nona e estende a mão para um paralítico, não somente ministraram, mas estenderam a mão e puxaram o homem, eles fazem um ato de amor. E a nossa contribuição muitas vezes também é o estender a mão. Estende, estica o braço, dá condição de se ir mais longe, alcançar pessoas, abençoar pessoas pelos meios de comunicação, salões bons como esses. Então vamos tirar um tempo agora para contribuir, para ofertar. E eu quero te incentivar a fazer isso, sabendo que tu fazendo de coração, contribuindo, Deus vai te abençoar. Mas não pode ser essa a única, motivação do nosso coração, contribuirmos para sermos abençoados. Isso Deus prometeu, queria abrir janelas dos céus. Deus abençoa quem dá com alegria, mas devemos ter uma motivação também de servirmos a Deus, de honrarmos o Senhor com as primícias de nossa renda, de participarmos da obra de Deus, de investirmos no reino, poder dizer, eu estou somando, não consigo estar em tudo, mas tenho ofertado sempre que eu posso. Amém? Então abaixa tua cabeça, feche teus olhos. Quem sabe tem alguém nesta noite possa estar enfrentando alguma dificuldade financeira. Oremos para que Deus o abençoe e o socorra. Vamos crer na bondade de Deus. Amém? Pai, eu oro nesta noite por cada irmão que está aqui.
Pedimos, Senhor, que realmente se cumpra as tuas promessas e a tua palavra. Aonde tu prometeu, Senhor, que tu iria abrir as janelas dos céus, tu vais prosperar. Tu vais nos socorrer segundo a tua riqueza em glória em nossas necessidades. Senhor, toca-nos pelo teu Espírito, pelo teu poder. Supre, Senhor, a vida de cada um. Como também nos abençoa, Senhor, porque queremos fazer parte da tua obra. Nós abençoamos a tua obra. E queremos, como foi dito, Pai, estender ainda mais o braço para que mais pessoas sejam alcançadas por ti. Mais vidas sejam salvas, Senhor. Dá-nos cada vez mais, Senhor, melhores condições para pregarmos o Evangelho. Em nome de Cristo oramos. Amém. Você, quando entrou, recebeu um boletim e um envelope. O boletim é para você saber dos nossos programas, nossas atividades. O envelope é para você contribuir com amor, aproveitar essa oportunidade. Então, coloque algo de coração, ou teu dízimo, ou uma oferta, de acordo com as tuas posses. Faça isso. Coloque agora dentro desse envelope uma oferta, né? E cada um faça de coração, com amor. Vamos fazer isso. Isso é para toda a igreja. A Bíblia diz: provai e vede que Deus é bom. Você não vai experimentar a bondade de Deus se você não colocar em prática alguns ensinamentos. E é bíblico contribuir, ofertar. Faça isso então de coração, indo até um gasofilácio e colocando a tua oferta, colocando a tua contribuição. Tudo que tem acontecido, os meios de comunicação, a obra, esse salão, tudo é resultado das vossas contribuições. Amém? Assim a gente tem podido estender a mão, socorrer e abençoar. Abra comigo agora, você que já voltou, né? Abra comigo a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Eu vou falar um pouco mais hoje da Escritura. Provérbios 18, 1 e 2. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Esse texto, ele começa falando sobre uma pessoa que vive só. Uma pessoa que vive, né, só nos seus interesses. Podemos chamar de egoísta. Quando nós vamos participar da ceia, nós temos que entender que uma das orientações é nós discernirmos que somos o quê? O corpo. E a ceia até pode um dia ser celebrada na tua casa, não tem problema. A ceia, inclusive, na época do livro de Atos, muitas vezes era celebrada em uma janta. Mas Paulo, quando escreve no capítulo 11, ele chama inclusive atenção: cuidado que vocês estão tornando este momento da ceia mais uma janta comum. E alguns até estão ficando embriagados. Então ele diz: cuidado que quando vocês se reunirem para a ceia, façam isso com discernimento. Então nós vamos entender que a ceia era algo que acontecia no encontro, numa reunião da família, ou num salão maior, ou de casa em casa. E uma das coisas que se percebeu no livro de Atos como prática na doutrina dos apóstolos foi o partir do pão. Então, como é importante nós entendermos que a ceia é uma reunião de amor, é um ato de comunhão.
Inclusive na ceia é dado a nós uma oportunidade de nós nos examinarmos. E aí nós vamos ver se temos tido algum problema, né, de infidelidade a Deus, ou até quem sabe algum problema, né, alguma discórdia com o irmão, nosso coração pode estar machucado, e é um momento de curarmos isso diante de Deus. Agora o texto que eu leio, ele é muito forte. E você, quando vai para o livro de Provérbios, você vai ver que o livro de Provérbios, ele é um livro que respeita bastante a lógica e a razão. É uma linguagem bem compreensível na questão humana. Quando você lê Provérbios, você lê o livro da sabedoria. E uma das coisas que nós vamos entender é que a sabedoria, ela torna as coisas compreensíveis. Se alguém é sábio e fala muito difícil, esse não é sábio, esse é confuso. Algumas pessoas acham que falando coisas difíceis são sábios. Não, o sábio é aquele que fala coisas importantes e todos entendem. E Salomão foi tido como um homem sábio. E aqui ele diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. E na linguagem de hoje, naquela Bíblia NTLH diz: quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita o bom conselho. O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim em expor as suas ideias. E se nós olharmos hoje, nós vamos perceber uma coisa, que nós estamos vendo isto acontecendo. No Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tem uma versão que diz: como é bom e agradável que vivam como irmãos. Irmãos significa família. Eu e o Paulo nos criamos na mesma casa, comíamos na mesma mesa e dormíamos por uma época até no mesmo quarto. Éramos família. E depois, quando você tem até uma certa idade e você tem um corpo parecido, até se usava o mesmo tênis, mesma calça, mesma camisa. O meu irmão mais velho é um pouco mais alto, mas o Júlio e o Paulo são 1 centímetro mais baixo que eu. Eu sou 1 centímetro maior que eles. E nós tivemos praticamente sempre o mesmo corpo, calçamos 41. Então, quando um ia jogar, não sei o que, não achava um tênis, pegava o tênis do outro, somos família. Tínhamos as coisas em comum. E hoje nós temos praticamente, né, Paulo, o mesmo corpo. Os dois estão em forma, né? Então, estamos bem. Então, como é bom quando a gente vive como família. E esse texto, ele chama a atenção de algo que machuca a família, que é o egoísmo. Aqui diz, né? Quem procura se isolar busca interesses egoístas e rejeita um bom conselho. Como tem sido comum hoje pessoas que estão só atrás daquilo que lhe convém, só querem tirar vantagem. Eu me lembro que teve uma pessoa que se tornou famosa, né? E depois se tornou, de um certo modo, ridículo. A lei da vantagem. Foi um capitão de uma seleção. Então, o que nós vamos entender? Que na família é diferente. Não é cada um buscar seus interesses egoístas e abrir mão dos bons conselhos. Mas é realmente nós vivemos uma vida buscando o interesse de todos. E diz que o homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento,
mas sim em expor somente as suas ideias. Olha o que diz em 2 Timóteo, na questão do egoísmo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos do quê? Difíceis, onde os homens serão egoístas. Aqui tem uma lista de coisas que se vê hoje: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos, né, do bem. Então, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas qual é a primeira palavra, a primeira característica da lista? Serão o quê? Egoístas. Então dá para entender também que o egoísmo, ele abre a porta para um monte de erros na vida. O egoísmo, ele torna a pessoa soberba, aonde esta pessoa soberba, ela não dá ouvidos, não quer aprender. E ali no final do versículo que eu li de Provérbios 18, versículo 2, diz que ele está mais preocupado em colocar o que ele pensa. Egoístas. Não vamos hoje pensar nos outros. Daqui a pouco tu vai dizer, realmente meu esposo é assim. Realmente minha esposa é assim. Não, vamos olhar para nós, vamos deixar a palavra hoje ser um espelho para nós. Não vamos. Aí já começa uma coisa errada na igreja. Isso já dificulta a comunhão. Quando nós sempre, ao ouvirmos uma palavra, já ficamos pensando, realmente esse irmão precisava ouvir isso. Será que é o irmão ou nós que precisamos ouvir? Vamos tomar a palavra para cada um de nós nesta noite. Não precisa beliscar o esposo, nem a esposa. Está ouvindo? Talvez isso não aconteça aqui em Novo Hamburgo. De vez em quando acontece em Porto Alegre. Enquanto a gente nota, quando está pregando, a gente vê aquele, viu? Né? E aí o cara fica pensando, só que faltava. Ela chega antes, ou liga, passa a minha vida para ele, eu chego no culto, ele me dá um... Nada disso. Então, egoístas, né? Amantes de si mesmo, pessoas que não vão querer ouvir. E em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que nós temos que estar o quê? Prontos para ouvir e tardios para falar. Uma das coisas que nós vamos entender que é importante na família, na comunhão, é estarmos dispostos a ouvir, acolher com mansidão a palavra sobre nós colocada. Quando você está pronto para ouvir, você aprende. E você é tardio para falar. Sabe, tem muita gente que fala porque não ouve muito. Porque a pessoa, às vezes, que sabe bastante, ela tem receio de falar. O apóstolo Paulo mesmo dizia o seguinte, que ele era rico no conhecimento, mas não era rico no falar. Então, tu imagina, o cara que deixou tudo que ele deixou para nós escrito, se considerava rico no conhecimento, mas falto no falar. Então, hoje na comunhão, esses dias eu fui num lugar, e levei uma pessoa comigo, que eu convidei para ir comigo, porque eu não queria ir sozinho, essa pessoa conhecia melhor a região. Mas eu era o convidado, e eu levei essa pessoa como meu convidado.
Chegando lá, o meu convidado tomou conta da conversa. Não que eu queria ser respeitado, mas eu tinha sido convidado lá para quando alguém leva um pastor e ele vai na sua casa pela primeira vez, um pastor mais conhecido, a pessoa tem as suas perguntas e os seus desejos pelos quais o levou. E daqui a pouco o outro se atravessa. O que aconteceu? Eu tive que 2, 3 vezes, com todo amor e toda educação, cortar legal. E tomar conta da conversa e botar a conversa naquilo que era o objetivo pelo qual eu tinha ido lá. Então, existe hoje uma necessidade muito grande de sermos escutados e nossas ideias serem acolhidas. Nosso parecer. E agora nós estamos enfrentando esse tempo político do impeachment. Entra impeachment, sai impeachment, tira o presidente da Câmara, bota o presidente da Câmara, talvez vai sair do Senado, fica o do Senado, vai ser o presidente e tal, tem a Lava Jato, Raspa Jato, Limpa Jato. E aí, tem tanta gente sábia nisso tudo. Uma das frases que eu tenho mais ouvido é essa. Eu não tinha falado isso aí já? Eu já tinha dito isso, não tinha? O que tem de gente que já tinha dito que ia acontecer isso tudo é uma coisa impressionante. Claro, não aqui em Novo Hamburgo, mas lá em Porto Alegre. Eu já tinha dito que isso ia acontecer. Estava na cara. Como estava na cara? Só um pouquinho. Então, sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. E saibamos de uma coisa, esse texto diz que o solitário procura os seus interesses. E uma das coisas que o egoísta faz, ele procura andar sozinho. E só anda com quem ele acolhe. Ele gosta de exercer o quê? Um domínio. Ele não acolhe a palavra. E uma das coisas que fere o corpo é quando você começa a viver não por aquilo que é a verdade de Deus, mas vive por suas conclusões e por suas interpretações e ideias próprias. A Bíblia diz que nós devemos morrer, tomar a cruz, fazer calar a nossa alma. Eu vou colocar uma coisa que eu aprendi no dia a dia no ministério. A unidade da igreja é resultado da revelação do Espírito Santo na palavra de Deus. E a divisão da igreja é o resultado das conclusões e as interpretações humanas. O egoísta, ele vive a sua vida individual pelas suas conclusões e pelas suas interpretações bíblicas. Não, eu penso assim, eu acho isso, eu vejo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, toda verdadeira revelação bíblica vai te fazer ser mais um com teu irmão. Toda palavra de Deus realmente revelada e unificada vai te levar a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E uma das coisas que a verdade nos liberta de nós mesmos, nos liberta de nossos egoísmos, de nossos interesses, e nos ensina como vivemos. Então é muito perigoso quando nós começamos a viver muito pela nossa cabeça, pelo nosso entendimento, por nossas conclusões, quando nós nos isolamos em nós mesmos e começamos a analisar as coisas como nós vemos na Bíblia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é colocada na terra para uma finalidade, que é edificar, que é corrigir, que é educar segundo a verdade de Deus. Então hoje nós vamos participar da ceia, nós vamos falar de sermos família. Nós vamos partir o pão. Se diz partir o pão, é porque nós vamos repartir com alguém. Então cuidado para nós não sermos divididos de nossos irmãos por nossas conclusões, por nossas interpretações, ou até
nossas colocações como nos convém. A Bíblia diz em Timóteo mesmo, que nos últimos dias, dias difíceis, vão ter pessoas que vão ter coceira no ouvido e vão querer somente ouvir aqueles que ensinam o que é interessante para eles. O meu conselho para quem tem coceira no ouvido é que limpe o ouvido e não deixe de ouvir a verdade, porque isso é danoso. Sempre que nós demoramos para pôr em prática princípios bíblicos, nós atrasamos o plano de Deus e atrasamos a frutificação de Deus em nossa vida. E uma das coisas que Deus quer é que sejamos mais família, sejamos mais unidos, porque aonde nós somos unidos, no Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus abençoa na unidade, e a unidade na família, a unidade nas empresas, a unidade na igreja. Um casal dividido tem dificuldade de tocar uma casa. Imagina, nós criamos 4 filhos. Graças a Deus, minha esposa e eu fomos unidos na educação de nossos filhos. Não me lembro de ela ter dito para um filho: ó, espera o pai sair que depois a gente conversa. Que isso? Eu dizia: ó, vocês não vão fazer tal coisa hoje. Aí ela vem e diz: depois que o pai sair nós conversamos. Isso não é unidade. Isso é bola nas costas, isso é traição. Mas eu sei que ela dizia assim: não, depois nós falamos juntos, eu e o pai contigo. Então não tinha esse negócio, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Não, os dois diziam a mesma coisa. E assim a gente foi criando, né? Então, Deus nesta noite vai nos fortalecer, segundo o desejo dele que vivamos como família, como corpo. Em Efésios 2:9 diz que nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus. Somos irmãos, somos filhos. Cuidado para não sermos egoístas e não nos colocarmos naquilo que nos convém somente. Você vai estar atrasando o tempo de Deus na sua vida. E é muito importante, como família de Deus, nós congregarmos, porque no congregar nós vamos aprender as coisas, inclusive nós vamos aprender o caminho da humildade, e aí nós vamos aprender o caminho do amor, que é um caminho sobre modo excelente, porque você sozinho, você não precisa ceder. É bom quando a igreja inclusive está crescendo e a lancheria está cheia. A gente não gosta de fila. Quem é que gosta de fila aqui? Isso. A gente não é chegado em fila, né? Nós temos aqui um pátio. Esse pátio fica totalmente lotado. Termina o culto, tem que ter paciência. Tem que ficar louvando no carro. Oh, me tomaste em teus braços e me deste salvação. Este irmão atrapalhado e só faz uma confusão. Sai da frente, irmão. Aqui não é como Porto Alegre. Porto Alegre, nós enchemos todo o pátio, inclusive os corredores. Nós temos somente um corredor que é, se para uma emergência, para entrar ambulância, para entrar bombeiro, fica vago. Os demais corredores se enchem todos. E nós sempre no final do culto avisamos: irmãos, o pátio está cheio. Saiam em amor. Adianta? Claro. Claro que adianta. Uma hora dessa eu vou murchar o teu pneu. Não foi lá na sede. Isso eu vi num jogo de futebol. Vi lá na arena que eu fui uma vez. Não foi nem no outro lá. Mas é interessante. Nós precisamos viver em família. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Não vou mais no culto, porque aquele pátio fica lotado. Isso aí me trata. Exatamente. É bom sermos tratados e curados. Paciência.
Diz assim: não deixemos o quê? De congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, não deixemos de congregar. Significa, não deixemos de estar na comunhão, de estar na igreja. Eu não jogo mais bola com os irmãos. Por quê? Não. Mas já tem que jogar com os irmãos, para os irmãos te conhecer. E para tu conhecer os irmãos. Um dia um irmão muito santo, mas esse aí estava no outro patamar, já estava quase sendo arrebatado. Disse: pastor, nós tínhamos que jogar futebol sem contar os gols. Eu falei: irmão, não é tanto também. Deixa ficar mais perto do Senhor Jesus voltar. O bom seria que nós não contássemos os gols, irmãos. Esses dias, não está aqui como é o nome dele, o motorzinho o Antônio. O Antônio foi militar. Vocês não imaginem que o Antônio corre. Sabe aquele jogador, o Emerson, do Grêmio? Esse dia veio o Emerson aqui, veio o Clemer. Uma vez nós viemos todo mundo junto aqui. Demos um balaio nos irmãozinhos ali. Faltou até amor. Agora viemos de novo. E o Antônio falou: pastor, só não vai vir? Não, não vou. Não, então tá. Ele disse: vai o Emerson no meu lugar. Ele disse: pastor, é massacre? Eu disse: não, é amor. O pessoal ria e dizia que o Antônio, sabe aquelas câmeras da Olimpíada que correm do lado da pista assim, faz zzz, zzz. Isso era o Antônio, coitadinho. Zzz. E aí eles estavam, primeiro tempo estava 6-0, aí o Timóteo com o coração já mais, disse: irmão, vamos misturar, irmãos. Vamos misturar. Aí já colocaram o Emerson para um lado, o Timóteo para o outro, o Lê para o outro. O Lê jogou na Alemanha, o Deio jogou no Fluminense, o Paulo Roberto jogou na Bahia, em Santa Maria. Nós temos uns 2 jogadores profissionais no meio. O Barão jogou no Inter, o Gé jogou no Grêmio. Eles vinham jogar. Então, vamos misturar, irmãos. Vamos amar. Né? Vamos amar. Né? Vamos abrir mão do egoísmo. Né? Então, não deixemos de congregar. Como é bom nós fazermos todas as coisas na comunhão para nós nos conhecermos e para nós nos ajudarmos. De vez em quando fazer um churrasquinho junto entre os irmãos para ver como é que nós somos. Né? Hein? Então, não deixemos de congregar. Como é importante esta reunião aqui hoje à noite. Queridos, nós temos que entender uma coisa: é na congregação, é no meio do povo de Deus que o Senhor se manifesta pelo seu Espírito e os dons se expressam. O cara quer ser cheio do Espírito Santo, cheio de dons, e quer andar sozinho, ele vai usar os dons para quê? Se os dons são para edificação do corpo. Se você quer dons do Espírito Santo, saiba de uma coisa: você não vai ter dons do Espírito Santo como enfeite ou medalhas nos seus ombros. Você vai ter qualidades divinas para você servir no corpo. Quem recebe dons, recebe bandejas do Espírito e vai trabalhar como garçom. Então, se Deus me deu uma graça, Ele me deu uma graça para servir o corpo. Não, eu digo: eu tenho os 9 dons. E tu congrega onde? Não, eu congrego na minha casa. E tu usa os dons para quê? Boa pergunta. Então, não deixemos de congregar. Agora, olha o que diz o versículo anterior. Eu li o 25, né? Olha o que diz o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Uma das coisas que nós temos que entender, que o amor, ele faz com que você considere os seus irmãos. A consideração é resultado de amor. Em Filipenses fala que nós devemos considerar inclusive nossos irmãos como superiores a nós. Não sermos egoístas, mas sim considerarmos nossos irmãos, honrarmos os nossos irmãos.
Em Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, vai comigo, já voltamos depois aqui, mas vamos a Romanos 12. Versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor o quê? Fraternal, significa com amor de família, com amor de igreja, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor fraternal, o amor de igreja, ele leva nós a honrarmos uns aos outros. E aqui diz no versículo 24 que nós devemos estimular este amor. Por que estimularmos este amor? Porque o amor é algo indispensável para a comunhão. O amor é o vínculo da perfeição. Quando nós lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vamos ver o que é amar. Algumas pessoas acham que amar é ser feliz, no sentido, eu vou ter o que eu quero. Gente que casa dizendo, eu amo, mas na primeira bronca que deu, já olha, o que está pensando? Mas tu não me ama? Sim, eu te amo, não sou bobo. Quantos casais tem que deixar de expressar o amor e deixar de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para um casamento? Então, devemos estimular o amor. Olha que lindo o texto. Consideremos-nos também uns aos outros, vamos nos honrar e vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Nós devemos, como diz ali em Romanos, detestar o mal. Nós temos que ter essa atitude. Aquilo que é ruim no meio da igreja, nós temos que cortar. Vem uma pessoa com fuxico, dizer, aqui, ó, meu irmão, aqui não é lugar de fuxico, não. Não em Novo Hamburgo. Vai ter alguns lugares que tem umas pessoazinhas que gostam de uma novidade e estão sempre contando segredo. Já é o 20º que ele conta no dia, mas é segredo. Vou te contar um segredo. Tu não conta para ninguém. Sabe por que essa pessoa diz não conta para ninguém? Porque ela quer contar. É verdade. Eu vou te contar um segredo. Vem cá, vou te contar um segredo. Vem cá, vou te contar um segredo. Estou falando sério, vem cá. Vou contar só para ti. O Paulo vai te dar aumento. Tu acredita? Aí eu vou dizer, vou contar só para ti, tá? Não conta para ninguém, então. Vou contar para ti também. O Paulo vai dar um aumento para ele. E assim, eu posso contar, os outros não. Porque aí, isso acontece quando as pessoas vão expondo segredos, elas acham que estão demonstrando a sua intimidade com os outros. Vou contar um negócio assim, ó, do pastor Isaías, só eu sei. Como dizendo, só eu sei algo do pastor Isaías. E conta para 50, mas você não conta para ninguém. Então, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Na comunhão, detestar o que é mal. Nós temos que, pelo Espírito Santo, quando perceber que algumas coisas são danosas e são ruins para a comunhão, nós temos que dizer, fora, fora. A Bíblia diz que nós não devemos ouvir alguém falar mal, inclusive de uma liderança, a menos que tenha 2 ou 3 testemunhas. Mas olha a coisinha que na igreja, não aqui no Hamburgo, em outros lugares, se tornou comum falar da liderança. Coitado dos caras, tio. Eu já ouvi comentários sobre mim de coisas que eu tenho, que até seria bom se eu tivesse. Esse dia uma pessoa mandou um WhatsApp sobre um automóvel que eu havia comprado, que eu já tinha vendido há 4 meses. É uma confusão as coisas. Então quando alguém vem com, eu vou te contar uma coisa impressionante. Eu tenho uma quentinha, veio do inferno, quentinha do inferno, então. Eu tenho uma quentinha, então vem do inferno.
Vamos nos estimular o quê? As boas obras, as coisas boas. Vamos nos estimular ao amor, porque o amor é vida. Um novo mandamento, o quê? Os dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, o quê? Eu tenho amado. E nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quanto mais nós cuidarmos do nosso ambiente de casa, nossa família, quanto mais nós cortarmos coisas ruins de dentro da nossa família, da nossa casa, melhor vai ser o ambiente. Mais sadio, mais gostoso. Quanto mais nós cultivarmos dentro da igreja coisas boas, boas obras, e cortarmos aquilo que é ruim, melhor vai ser o ambiente. Quanto mais nós cumprimos o princípio do amor, melhor vai ser o ambiente, e mais o Senhor vai ordenar a sua bênção, e mais fácil será a glória do Espírito Santo. Eu sei o que eu estou colocando. Eu sou um pregador, além de pastorear, que anda bastante. Então vamos dizer assim, que eu pregue uma mensagem no mesmo mês, em 6 congregações diferentes. O que eu vou ver? Que as congregações estão diferentes. Numa, tu está pregando, dizendo: o Senhor Jesus está aqui esta noite, Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E os irmãos, aleluia, amém, 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 amém. E agora Ele vai curar os enfermos, libertar os cativos. Vem uma presença de Deus, Deus começa a atuar. Eu digo, isso é lenha seca, pega fogo rápido. Aí eu digo: o Espírito Santo está aqui esta noite, o Evangelho é o poder de Deus, para Deus nada é impossível. Esta noite Ele vai curar os enfermos, vai libertar os cativos, vai fazer maravilha, em nome de Jesus. E alguém disse: pode ser. Pode ser. Aí já tem uma lenha mais molhada, lenha verde. A Bíblia diz, em Tiago, que aonde ficam certas coisas, como porfias e outras coisas ruins, ali tem dano. Mas aonde está o amor, e se incentiva as boas obras, e se aborrece o mal, ali está a presença de Deus. Então, como é gostoso nós valorizarmos o que nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos comprou com o seu sangue. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus. O irmão que está do nosso lado pode ter situação financeira diferente, pode ter tido uma educação diferente, pode ter uma faculdade diferente da minha, pode ter uma cor diferente da minha, mas nós somos irmãos em Cristo, somos um só. E o mesmo preço que comprou ele, comprou a mim também. Isso é o bonito na igreja. Isso é bonito. Nós entendemos que nós somos família. E não temos, inclusive, acepção de pessoas. Então, que texto que eu li? Provérbios 18, 1 e 2, que diz: quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita o bom conselho. O homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim em expor as suas ideias. Vamos nessa noite comer do pão e beber do cálice, dizendo: Senhor, eu quero somar na tua vontade para essa cidade. Eu quero ser útil, Senhor. Eu quero te glorificar. Porque diz a Bíblia, quando vos reunirdes para tomar a ceia, significa quando vocês estiverem juntos como família. Inclusive, esperem uns pelos outros. Calma.
Espere uns pelos outros. Essa pessoa está do teu lado. Ela é muito importante. A gente não sabe. A gente não sabe com quem a gente está convivendo. Às vezes, nós damos valor para algumas coisas e depois lá na frente nos envergonhamos. E às vezes nós desprezamos algumas pessoas. E lá na frente somos surpreendidos. Devemos ser humildes, acordados e amáveis. Devemos crer que o Senhor tem o melhor para nós. Devemos abrir mão do nosso egoísmo. Em todas as áreas. E vivemos em amor. E nisso conhecerão que nós somos o quê? Discípulos do Senhor. Detestando as coisas más. Detestando. Nunca deixei meus filhos falar mal um do outro. Nunca. Nunca. Inclusive, nossos 4 filhos nos ensinaram muitas coisas. E eu me lembro uma vez que eu estava orando sobre a unidade da igreja, sobre família. E Deus me dizendo, vocês serão diferentes. Uns terão certos problemas e outros não. E me veio a imagem dos meus 2 filhos homens. O mais velho, ele sempre comeu muito. Segue comendo bastante. Tem 1,85 m. O cara é uma parede. E quando ele era garoto, ele começou a crescer. E ele era um tronco. O outro mais novo era mais magrinho. Esperto, mais magrinho. E havia nascido sem uma mão, sem um braço. Então um dia eu estou orando na sala e estou meditando sobre família. E Deus estava falando, inclusive que estava me chamando para servir aquele nesse fraquinho, que é magrinho por enquanto, que não tem a mão. O que tu faria? Eu disse para Deus, eu passava o laço nele. Eu passaria o laço nele. E Deus me disse, agora se tu visse esse filho mais forte, cuidando do mais fraco, protegendo ele, o que tu faria? Eu disse, eu ajudaria ele ainda mais. Então Deus me disse, é isso que eu quero fazer contigo. Vou te abençoar, vou te ajudar, mas nunca pise no mais fraco. Nunca pise no mais fraco. Nunca despreze ninguém. Porque se vocês continuarem me servindo, sendo fortes e cuidando dos fracos, mais eu vou dar para vocês. O que é nós mesmos, enquanto nós estamos orando pelo nosso irmão, sabe que o nosso vínculo é o amor e o nosso vínculo, nosso irmão é Cristo. Ninguém consegue machucar um irmão sem machucar a Cristo que está no meio. Isso Deus falou comigo um dia. Eu te abençoo, meu irmão. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse pão que podemos partir como tu partiu e podemos dizer que isso é teu corpo, Senhor. E obrigado, Senhor, por esse cálice que é o teu sangue, o sangue da nova aliança. Renova a fé. Renova a vida, Senhor. Renova o teu amor no meio do povo esta noite. Renova, Senhor, a alegria da salvação. E toca-nos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos livra deste egoísmo, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda soberba. E nos faz construir ainda mais o teu propósito nessa cidade. Nós abençoamos a família de Deus nesta noite, que está aqui dentro, e oramos por toda a igreja nessa cidade. Oramos por cada congregação, da maior a menor, Senhor. Nosso irmãozinho, Pai, mais simples, lá no bairro mais pobre, nós abençoamos a vida dele. Somos família, Senhor. Somos corpo, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Continue orando por teu irmão.
Enquanto isso, os obreiros podem já vir aqui e passarem ao canto para pegarem o pão. E vocês continuem orando uns com os outros enquanto os irmãos estão vindo. Bênção de Deus, estamos aqui esta noite. Bênção de Deus. Depois, quando nós passarmos com o pão, vocês podem pegar o pão. Todos que têm essa fé em Jesus Cristo são família de Deus. Peguem o seu pão. E assim que pegarem o pão, vamos segurar na mão e vamos esperar para comermos todos juntos. Amém. Amém. Os irmãos, o louvor. Ensina-me a amar, mesmo quando há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vamos cantar todos desse início. Ensina-me a amar, ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me, Senhor, ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, Jesus, confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Receberam todos o pão? Vamos comer todos juntos. Amém? Venha perdoar, como a mim tens revelado teu perdão, e que eu possa ter mais sede de Deus, e que eu possa ter mais sede. Nós vamos
vamos passar com o cálice. Você pode beber ou receber. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor, vivendo junto a ti, Senhor. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por poder estar em tua presença essa noite. Graças eu te dou, Pai, pela obra perfeita que realizaste na cruz através de Jesus. Aleluia. Enquanto ceamos, vamos declarar: graças eu te dou, ó Pai, pagou sacrifício de amor, ungido do Senhor, pelos cravos em
nesta noite pelas nossas necessidades. Vamos orar, inclusive, pela reunião que tivemos com os pastores, esse projeto que nós temos de mais evangelização na região, esses cultos que vamos ter em cada congregação. Coloque a mão sobre alguém que está perto de ti, sobre o ombro dele. Vamos ter um momento de intercessão como família. Abençoe o teu irmão, ore pela vida dele, ministre o amor e o poder de Deus sobre a vida dele. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Ministra o teu poder, a tua graça, Senhor, a tua bondade sobre cada vida. Senhor, toca cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor. Toca, Senhor, na saúde de cada um que está aqui. Ministramos tua cura, Pai, teu milagre sobre cada vida. Oramos por cada querido que entrou nesse lugar, Senhor. Colocamos os nossos familiares diante de ti, Senhor. E oramos agora por cada mãe que está aqui, Senhor. Senhor, tu conhece o momento que se encontra cada mãe que está aqui. Tu sabes os desafios de cada mãe, Senhor. Onde um filho está sendo problema, desafio. Aquele que perdeu sua mãe nesses dias. Pedimos o teu poder de cura, Senhor. Pedimos o teu milagre sobre as mães, Senhor. Ministra o teu amor, ministra a tua bondade, Senhor. Ministra o teu carinho. Continue orando com teu irmão, abençoando a vida dele. Ministra, Deus, o teu poder, a tua graça. Ministra, Deus, o teu amor sobre cada vida, cada um, Pai, em nome de Jesus. Colocamos os desafios, Senhor, diante de ti, de saúde, financeiro, Pai. Socorre e ampara cada um pelo teu Espírito. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro, tu és digno. Ministra, Senhor, sobre cada vida em nome de Jesus. Ministra o teu poder, Deus. Lá, te adoramos. Te adoramos. Continue orando com teu irmão, abençoando a vida dele. Declaramos a graça de Deus sendo liberado e derramado sobre a vida da igreja. O amor, Senhor, a graça, o teu Espírito Santo fluindo, Jesus. Cada vez mais, Senhor, cada vez mais, Senhor. Tua doce e santa presença, Senhor. Vem ainda mais, Jesus. Vem, Deus, ainda mais. Abençoamos tua casa, tua família. Abençoamos esse mês de maio na tua vida. Declaramos esse mês abençoado e guardado. E declaramos que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, nesta noite, há de suprir, está suprindo cada uma das necessidades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga: eu creio em ti, Senhor. Eu recebo de ti ainda mais, Senhor. Fomos criados para adorar, fomos criados para amar a Ele, e hoje cantamos para o grande eu sou. Levante as salvas com gozo ao Rei. Jesus